Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma aula de sistemas operacionais. Vamos direto ao nosso slide. Direitinho ao nosso slide. Bom, na aula passada a gente tinha falado aqui sobre classificações e tal. Hoje vamos começar a falar de software, né? Então, até a aula passada a gente viu hardwares, certo? Hardware, dispositivos. E agora vamos ver softwares. Quais são os principais softwares de entrada e saída? Quando eu falo em software de entrada e saída, eu estou falando do meu gerente de entrada e saída, do próprio gerente de entrada e saída, certo? E quais são os objetivos desse software? Quais são as funções principais desse software? Como é que ele faz as suas funções principais? Então é isso que nós vamos ver agora, certo? As principais funções do software de entrada e saída, ou seja, do gerente de entrada e saída. Então, seus principais objetivos, né, suas principais funções são, primeiro, a independência dos dispositivos. Ou seja, nós vamos definir comandos de controle, comandos padrões, eu já falei sobre isso, né? Comandos padrões, comando de ler, comando de escrever, comando de abrir e tal. É uma lista de comandos padrões que independe do dispositivo. Os comandos são totalmente independentes. É um comando só de leitura para qualquer dispositivo, é um comando só de escrita para qualquer dispositivo, certo? Então, uma das funções primordiais é definir esses comandos de controle, né? Eu controlar, eu ter implementado todos esses comandos de controle, certo? O segundo objetivo é a uniformidade de identificação. Então, quando preciso dar nomes a esses periféricos, e esses nomes eles são super importantes para que eu identifique eles independente de onde ele esteja. Se ele está local, se ele está remoto, se ele trocou de servidor e tal. O nome dele é único. A uniformidade de identificação sempre deve acontecer. Então, eu nunca devo identificar um periférico por seu endereço, porque endereço muda. Você muda de servidor, muda o endereço. Você às vezes muda o local, muda o endereço. Mas o nome daquele periférico, se você configurar ele por nome, endereçar por nome, então isso vai facilitar bastante. E é função do meu gerente de entrada e saída permitir que eu faça isso, que eu identifique meus periféricos por nome. Isso é bem importante. O terceiro objetivo dele é a manipulação de erros. Eu até já falei isso aqui na aula passada sobre a questão dos erros, né? Três coisas que o meu sistema pode fazer quando encontra um erro. Três coisas. Que é o quê? Ele pode ignorar o erro. Por exemplo, faltou papel na impressora. Então ele ignora. Né? Ele não faz nada. Nada assim, né? Ele avisa, ó, o erro é tal, dá o código lá do erro. E pronto, não toma nenhuma atitude. Ele pode mitigar o erro, ou seja, minimizar o impacto dele, sem efetivamente resolver o problema, mas ele minimiza os impactos desse problema. Até dei o exemplo do bad block, né? Eu tenho um bad block no meu disco, no meu HD, que é um periférico, e aí eu retiro aquele bad block do disco lógico. Retirando ele do disco lógico, eu afirmo que não vou mais, né? Eu garanto que não vou mais salvar arquivos no bad block. Beleza, mas o bad block continua lá. Eu apenas não vou mais usá-lo. Eu retirei ele do mapeamento do disco. Não vou mais usá-lo, certo? Então, eu não resolvi o bad block, mas impedi que ele danificasse futuros arquivos que eu fosse gravar em cima dele. Então, eu mitiguei o problema. Ou posso resolver, né? Por exemplo, um drive do dispositivo, em que eu não instalei o drive correto, e aí o dispositivo pode não estar funcionando alguma função específica, e o sistema vai na internet, vai no site, baixa, instala aquele drive, e o dispositivo volta a funcionar, né, ou inicia sua funcionalidade, sem que o usuário tenha conhecimento que isso aconteceu. Ele resolveu o problema. Então, sobre erros, ele pode resolver o problema, mitigar o problema, ou apenas avisar que o problema aconteceu e esperar que o usuário resolva.
Uma outra função, né, a quarta função, o quarto objetivo principal do gerente de entrada e saída é fazer a transmissão de dados, certo? Essa transmissão de dados, ela faz através de conexões, né, que pode ser sem fio ou com fio, e elas podem ter sincronismo ou não sincronismo. O que quer dizer ter sincronismo numa transmissão de dados? Quer dizer o seguinte, em transições síncronas, em periféricos síncronos, também chamados de bloqueante, a CPU inicia uma comunicação com o periférico e continua realizando qualquer outra coisa. Continua realizando qualquer outra coisa. Certo? Por exemplo, um download. Um download ele vem pela placa de rede. Então você vai usar a placa de rede é o periférico. Você vai usar a rede, que é o periférico. Aí você bota lá o download e vai fazer outra coisa. Enquanto o download está lá fazendo, ele está fazendo outra coisa. Ele não bloqueia o sistema. Isso aí são operações síncronas. Operações síncronas. Operações assíncronas, ele bloqueia. São chamadas de interrupção. O programa, o aplicativo, para enquanto aquela operação está acontecendo. Certo? Diferente do síncrono. No síncrono, o meu browser não para. O meu sistema, né, o meu browser, não para quando eu estou fazendo download. Ele é síncrono. Agora, por exemplo, vá no aplicativo, no Word, por exemplo, e manda imprimir. Durante o processo, enquanto ele está mandando os arquivos para a impressora, manda imprimir assim, 100 arquivos, ele demora um pouquinho. Nesse tempo que ele está mandando os arquivos para a impressora, você não consegue usar o Word. O Word está travado, está bloqueado. Nós chamamos de interrupção. Certo? Interrupção ou assíncrono. O aplicativo fica parado enquanto ele está fazendo a operação de entrada e saída. Lembre-se de uma coisa, quando eu estou falando o aplicativo mandou imprimir, vai esperar o fim da impressão. Não é quando eu falo fim da impressão, não estou me referindo ao papel ser impresso mesmo, não. Estou falando apenas na emissão dos dados da memória para o periférico. Depois que os dados chegaram no periférico, acabou a impressão. Ah, professor, mas a impressão não saiu ainda, ainda está saindo. Mas para o meu aplicativo, a operação acabou. Para o meu aplicativo, a impressão já acabou. A impressão acaba quando todos os dados estão na controladora. Já saiu da memória e foram para a controladora. Aí se o papel saiu, se não saiu, aí é outra história. Mas a operação de entrada e saída acontece apenas quando eu estou enviando os dados da RAM para a controladora. Nós já vimos isso. Certo? Então, essa é uma das operações básicas do meu gerente de entrada e saída. E a outra operação é o compartilhamento de periférico. Eu posso compartilhar meu periférico em rede ou não. Então, permitir esse compartilhamento, permitir que o usuário, saber que usuário vai poder usar aquele periférico, que o usuário pode imprimir, que o usuário pode acessar um HD. Tudo isso é função do gerente de entrada e saída, disponibilizar esse tipo de função, certo? Então essas são os 5 objetivos, né, 5 funções básicas do meu gerente de entrada e saída. As funções mínimas que todo gerente de entrada e saída tem que ter, certo? Para facilitar a implementação dele, olha, então na hora que eu for implementar meu sistema operacional, na hora que eu for implementar meu gerente de entrada e saída, uma forma que eu tenho de facilitar a programação é programar o meu gerente de entrada e saída em camadas, certo? Em camadas independentes umas das outras. Normalmente eu tenho 4 camadas. Então, normalmente eu tenho 4 camadas no meu gerente de entrada e saída. A primeira camada é a camada de hardware. É a camada de baixo nível. Essa é a camada que vai tratar realmente de mandar os dados para a porta, as portas lógicas, que vai tratar de mandar os dados para a controladora, que vai checar o registrador de status, registrador de comando, né, vai botar lá o comando que ele quer fazer. Então é a camada de mais baixo nível, né, a camada 1. Acima dele tem a camada do drive. A camada do drive é a camada que vai esconder esses detalhes de hardware do restante do meu sistema, certo? Então, as outras camadas não vão enxergar esses detalhes do hardware. As outras camadas não vão enxergar as portas, a interface USB, se é serial, se é paralelo, as outras camadas não vão enxergar isso.
certo? Elas vão chegar apenas essa interface de drivers que o sistema vai fornecer, certo? E os drivers, a gente já viu, né? É uma tabelinha que vai converter comandos de alto nível, comandos do SO, para comandos do periférico, comandos específicos de cada periférico. Isso acontece também nessa segunda camada. Na terceira camada, eu tenho a parte do SO, os comandos de controle, que são padrões para qualquer periférico, certo? E toda a interface visual desses periféricos, virtual, desses periféricos para o restante do meu sistema, certo? E aqui eu defino os meus comandos de controle. E na camada superior é a camada do usuário, né? É onde o usuário vai poder enxergar os periféricos. Na verdade, ele vai enxergar arquivos, como se estivesse enxergando os periféricos, né? Nós já vimos isso. E toda a parte de suporte do usuário, visual, que é a parte visual dos periféricos, vai aparecendo nessa camada aqui, certo? Então, geralmente, a gente estrutura, a gente programa o nosso gerente de entrada e saída nessas camadas para facilitar a programação do meu gerente de entrada e saída. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora dos clocks. Os clocks são o relógio do sistema. Os clocks são os relógios que o meu sistema tem, certo? Esses relógios, eles mantêm o tempo real do sistema. Tem uma série de funções, mas tudo que tem a ver com tempo, todas as funções que tem a ver com tempo, é função do clock gerar esse tempo, certo? Então, é uma função importantíssima. E ele é fundamental, o sistema não funciona sem um clock, mas ele é tratado como um periférico porque ele leva informações, né, do planeta, do mundo, dos usuários para o sistema. Que informação é essa? A hora, certo? A hora não é uma coisa natural. A hora é uma coisa inventada pelo ser humano, né? Dividir em 60 minutos e tal, isso aí é a invenção do ser humano. Então, baseado, lógico, em medições astronômicas, mas é a invenção do ser humano. E essa invenção tem que ir para o computador. Ele tem que entender esse relógio. E ele faz através dos clocks, certo? Apesar de ser fundamental, a gente trata ele como periférico porque ele realmente está levando informações do mundo exterior, né? Periférico de entrada, né? De entrada, leva informações do mundo para dentro do meu sistema. E que informação é essa? O tempo real. Quais são as principais funções do clock? Então, a principal função delas é, lógico, manter o tempo real dentro do sistema. Fazer o sistema entender o que é tempo real, certo? Funcionar nesse tempo real. Saber se ele está funcionando em tempo real ou não. Uma outra função básica do clock é uma função fundamental para o SO. Desses nossos estudos que nós vimos até aqui, qual é o elemento de tempo mais importante? Qual é o elemento de tempo mais importante? É o quantum. O que é o quantum? O quantum é o tempo que um aplicativo tem para rodar na CPU, certo? Quando o quantum acaba, o aplicativo sofre interrupção. Sem o quantum, vira tudo monotarefa, certo? Eu não consigo otimizar o uso do meu sistema. Então, gerar o quantum é uma função do clock. Tudo que for de tempo é função do clock. O quantum, o pooling, caso eu vá usar a entrada e saída programada, né? A gente não usa isso aí, mas se fosse usar, também seria, o pooling também seria através do clock. Então, o clock tem diversas funções aí. Então, contabilizar o uso da CPU, para saber se vai dar overhead, para saber se está gastando muito tempo fazendo chaveamento. Então, algumas estatísticas, certo? Tratar System Call Alarm, a gente sabe que todo hardware ele é tratado por uma System Call, uma chamada ao sistema, e a chamada ao sistema que trata do clock é essa chamada alarm. Ela que vai interpretar os dados do clock e mandar para o restante do sistema, certo? Fornecer temporizadores de aviso para o próprio SO, ou até para os aplicativos de usuário, gerar perfis de execução, monitoramento, estatística, tudo que tiver alguma variável de tempo embutida é função do clock. É função básica do clock. Certo? O clock é tão importante que existem 3 tipos de clock no sistema. Os 3 estão trabalhando juntos. Certo? E eu tenho o mais importante, o principal, aquele que realmente é o controlador de tudo, que é o clock complexo,
chamamos de clock complexo. Ele é formado por um oscilador de cristal, um flip-flop contador e registradores de armazenamento. Certo? Como é que funciona? O oscilador de cristal é um elemento que vibra, certo? Ele fica vibrando em uma velocidade sempre constante. Sempre. Ele não para nunca. Mesmo com a máquina desligada, ele está vibrando. Poxa, professor, e como é que ele vibra? Qual é a energia que faz ele vibrar? Você lembra que na CPU tem uma bateria? Na CPU não, perdão, né? Na placa-mãe tem uma bateria? É, meu amigo, tem a bateria da placa-mãe. E essa bateria, entre outras funções, mantém esse cara vibrando sempre. Existe um elemento contador, um contador decrescente, certo? Que ele conta as vibrações, certo? A cada pulso, a cada vibração, vamos dizer assim, ele decrementa em 1, certo? E essa informação é guardada nos registradores de armazenamento. Aí vamos supor o seguinte, vamos supor que ao meio-dia, 12 horas em ponto, eu desliguei minha máquina, certo? Desliguei a máquina, mas o oscilador continua vibrando, o contador continua contando as vibrações e jogando aqui nos registradores de armazenamento. Pá, 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 pá. Quando eu religar meu computador, vamos dizer que eu religuei às 18 horas. Religuei ele às 18 horas. Quando eu estiver inicializando meu SO, aquela System Calls, alarme que eu falei, ela vai vir aqui e vai coletar essa informação. Com a informação que está aqui, ele sabe quanto estava antes, quando ele foi desligado, e quanto está agora. Aí ele pega, passaram-se X pulsos de clock. Aí ele vai converter, um pulso é tantos minutos, tantas horas e tal. Passaram-se 6 horas, beleza. Aí ele, atualiza os relógios. Certo? Então é assim que o sistema atualiza os seus relógios. Na inicialização, o alarme vem aqui, coleta a informação do registrador, soma com a informação que ele já tinha antes, que ele também está, durante o uso do computador, ele está sempre atualizando a informação dele, e aí, viu a diferença, atualiza os relógios para a hora certa. Mas meu relógio está atrasando. Se o seu relógio estiver atrasando, provavelmente sua bateria está fraca. Aí essa vibração começa a acontecer mais devagar. E se ela for mais devagar, esse cara vai contar essas vibrações mais devagar, vai jogar uma informação aqui pequena, né, informação menor, né, informação mais devagar, vamos dizer assim. E aí quando o meu alarme for lá, vai ler e vai achar que passou menos tempo do que realmente tinha passado. E o relógio atrás. E quando ele atualiza os relógios, mas atualiza atrasado. Então aquela bateria tem que estar sempre sempre carregada, para que eu não tenha atraso do meu clock. Mas não existe só esse clock, esse é o principal, esse é o que funciona, esse é o que mantém os relógios do sistema funcionando. Mas eu tenho outros clocks. O segundo clock é o simplex. O simplex, ele é extraído da fonte. Junto com a energia elétrica, eu tenho a voltagem, né, aqui é 220 volts, eu tenho a amperagem, que aqui acho que é 10 amperes, e eu tenho a frequência em hertz. Essa frequência é de 60 hertz. E é uma frequência constante, não para nunca, não para nunca, não para nunca. Diferente da voltagem, que não vem, né, é 220, mas dá uma oscilada, fica oscilando, mas a frequência ela é sempre 60. Então, a cada descida dessa frequência, ele conta um pulso, um pulso, um pulso, um pulso. Ele aproveita essa frequência que vem da energia elétrica, certo? E atualiza os relógios. É claro que esse simplex só funciona com a máquina ligada. Com a máquina desligada, se ele não está recebendo energia, então esse clock não funciona. Fica funcionando só o complexo. Mas durante o uso, a fim de garantir realmente que a hora está correta, além do complexo, ele também está usando o simplex, certo? Extraído da fonte, para casar os relógios. E eu tenho um terceiro clock também, que é o clock de software, um aplicativo. Claro, o aplicativo só funciona com a máquina rodando, né? Assim como o simplex. Os dois só funcionam com a máquina ligada. Então o que acontece?
É um aplicativo que vai emitir interrupções de clock, em intervalos determinados. Então ele calibra, quando você está carregando o SO, ele calibra esse clock e depois ele fica mandando aquelas interrupções de clock, né, em intervalos idênticos. Também esses intervalos podem ser usados para atualizar os relógios. Geralmente eu tenho 2 clocks de software, um só para o SO e outro para usar as demais aplicações, os programas de aplicativo que vão usar tempo também. Eles acessam somente um clock específico para eles, certo? Então isso aí é o clock do meu sistema, um elemento fundamental, um elemento que não pode, o sistema não vai funcionar sem ele. Terminais. Os terminais são periféricos que tratam diretamente com o usuário, certo? Periféricos que fazem a interação direta do humano com a máquina. A gente chama de terminal. No mínimo, os terminais usam um periférico de entrada e um periférico de saída. Então, no mínimo, um periférico de entrada e um periférico de saída, certo? O periférico, só para adiantar aqui, o periférico de entrada mais usado, é claro, a gente sabe muito bem, que é o teclado. Teclado. Desenhar aqui o teclado feio, meu teclado, bonitinho, não feio. E o de saída, o monitor, né? São os principais terminais que a gente tem. É claro que a gente tem muitos outros, mas esses 2 são os principais terminais. E depois a gente fala mais sobre eles aí. Hardware de terminal, certo? Como os terminais são ligados ao meu sistema? Eu tenho 2 formas, a interface RS-232 e os mapeados na memória. Quando ele fala interface RS-232, na verdade é qualquer tipo de interface, certo? Seja ela cabeada ou seja ela por, sei lá, Bluetooth, Wi-Fi, qualquer coisa, certo? Os mapeados na memória são aqueles que são encaixados na placa-mãe, certo? Eles viram extensão do barramento de memória. Então os RS-232, dispositivos ligados ao sistema por cabeamento ou pelo ar, né? Estruturas de rede, certo? No mínimo composto por um teclado e um vídeo, né? E um monitor. Então os teclados e monitores são ligados ao sistema por cabos. No caso do monitor, um VGA, um HDMI, no caso do teclado, USB, certo? Normalmente. Esses terminais possuem as UARTs. O que é uma UART? Uma UART é um transmissor receptor assíncrono universal. O que ele faz? Ele faz a conversão de serial para caractere. Não sei se vocês lembram, mas quando eu falei lá de portas lógicas, eu falei, ó, o dado está na memória RAM, o dado está na RAM, as informações estão na RAM. Elas vêm pelo barramento de memória até as portas lógicas. Nas portas lógicas, ele vai converter os dados, que são caracteres, em uma sequência serial, uma sequência de bits, zeros e uns, serial. Aí ele joga na interface na USB. Aí pelo cabeamento e tal, por outras estruturas, ele chega até a controladora. Lá na controladora, essa sequência serial de bits tem que se tornar caracteres de novo. Então também tem uma outra UART. A UART é o dispositivo que faz essa conversão de caractere para serial, de serial para caractere. Depende de quem está recebendo os dados, né? Mas é sempre a UART, tanto no sistema quanto no periférico, que faz a conversão de uma sequência serial ou paralela para uma sequência, normalmente serial, né, por causa da USB, ou paralela também, certo? Faz essa conversão de caracteres para bits sequenciais e de bits sequenciais para caracteres, certo? Isso é importante nos terminais RS-232. Os mapeados da memória são encaixados na memória. Tá aqui um exemplo, né? Então, quando você encaixa esse chip na sua placa mãe, esses barramentos aqui é um barramento, ó. Deixa eu riscar aqui, ó. Aqui é um barramento, certo? Um barramento e tal. Quando eu encaixo ele, esse barramento vai se unir ao barramento de memória e vai ter acesso direto à memória. Por isso que ele é mapeado na memória, porque ele tem um acesso direto
através do barramento de memória. Ele vira uma extensão do barramento de memória, certo? Ele vira uma parte do meu sistema, ok? Esses terminais, eles podem incluir, inclusive, memórias dele e CPUs. CPUs também, né? Placa de vídeo. Tem muitas placas de vídeo que tem uma CPU só para ele. Mas mesmo assim, claro, se comunica com a memória do RAM do sistema, com a CPU do sistema. Tem toda a comunicação através dos barramentos. Ok? Softwares de saída. Vamos falar agora do teclado. Vamos focar o nosso estudo agora no teclado, certo? O teclado que é o periférico de entrada mais importante. Então, software de entrada. Software de entrada. A função do drive do teclado, a função o drive que vai operar junto com o meu gerente de periféricos, é pegar as informações do teclado, né, coletar do teclado, e passá-las para os aplicativos. O sistema, ele pode fazer isso de duas formas. O SO tem implementado dentro dele duas formas de levar as informações do teclado para o sistema. É o chamado modo cru e o modo cozido. No modo cru, tudo que o usuário digitar vai para o aplicativo. O SO manda direto para o aplicativo, não faz nenhum tratamento. É o modo cru. Apertou, foi para lá. No modo cozido, o SO só manda para o aplicativo o que ele achar que é do aplicativo. Por exemplo, se eu estou no Windows e dou um Ctrl Alt Del, o aplicativo não vai saber que eu apertei isso. O Windows vai capturar essa entrada e vai tomar suas providências. Então eu estou fazendo o modo cozido. Se eu der um Alt Tab, o aplicativo que eu estou usando, estou aqui usando o PowerPoint. Aí dou um Alt Tab. Eu dei um Alt Tab. Vocês não estão vendo que eu dei um Alt Tab. Porque o aplicativo não sabe que eu dei Alt Tab. Vou dar outro Alt Tab. Voltei para o PowerPoint. Ele não sabe, ele está parado, ele não recebeu essa informação. Isso é o modo cozido. Normalmente os aplicativos têm modo cozido. Certo? No modo cru, se eu apertar Alt Tab, o SO não vai fazer nada. Se eu der Ctrl Alt Del, o SO não faz nada. Certo? Porque tudo vai para o aplicativo. É o aplicativo que vai tratar. O SO não vai fazer nada. Certo? Geralmente eu boto o modo cru em terminais mesmo de consulta, por exemplo. Certo? Eu vou eu estou num shopping grande, um grande shopping, tem lá na entrada do shopping tem um terminal de consulta. Eu quero lá consultar, a posição de uma loja dentro do shopping, ou a posição da área administrativa, ou algum estacionamento. É um terminal só para fazer esse tipo de consulta. Eu não quero que o meu usuário saia do terminal. Eu não quero que ele fique lá acessando Facebook, acessando rede social. Eu quero que ele faça apenas as consultas. Então eu ativo o modo cru. No modo cru ele só faz o que o aplicativo quiser que ele faça. Se ele der Ctrl Alt Del, é o aplicativo que vai responder. Pode não responder nada, simplesmente ignorar, ou vai dizer ao usuário, usuário, você não pode fazer essa operação nesse computador. Você quer fechar o aplicativo, não pode. Eu podia fazer, por exemplo, um terminal de consulta na FACAP no modo cru. O aluno chegava lá, só tinha acesso ao portal do aluno e mais nada. Certo? Era uma opção que eu tinha para criar um terminal. Certo? O modo cru. O modo cru, para fazer o modo cru, eu faço isso no aplicativo. Eu tenho que implementar isso no aplicativo. Meu aplicativo, eu tenho que dizer a ele, eu quero o modo cru, SO. SO, eu quero o modo cru. Então eu implemento o modo cru. Eu faço o modo cru. Por quê? Porque o default é o modo cozido. O normal é o modo cozido. Se eu quero modo cru no meu aplicativo, eu preciso implementar esse modo cru no meu aplicativo. Existem comandos nas linguagens para isso, para receber o modo cru, certo? Muito bem. Então, os sistemas têm os dois, né? O cozido por default, o modo cru por programação, né? Você tem que implementar isso no seu algoritmo. Bufferização. Alguns sistemas usam buffer, outros não usam buffer. O que é o buffer? O buffer é uma área transitória de dados, para que os dados estejam moldados ao meu periférico. Por exemplo, placa de rede. Quando eu vou mandar dados pela internet, eu não posso pegar qualquer sequência de dados e toma internet, aí manda aí. Não é assim. Ele tem que montar um pacote,
de tamanho X, endereçar o pacote e aí manda o pacote pela rede. Então, enquanto os dados estão chegando da memória para a minha placa de rede, eu estou enchendo o buffer. Então, o buffer. Estou enchendo o buffer, enchendo o buffer, enchendo o buffer. Encheu o buffer, eu coloco a informação no pacote, endereço o pacote e mando. Aí limpo o buffer. Aí vem mais informações. E vou enchendo o buffer, enchendo o buffer, enchendo o buffer. Encheu o buffer, boto no pacote, endereço o pacote e mando o pacote. Então o buffer é essa área. Certo? É essa área. Por exemplo, a impressora. Quando eu mando imprimir, ele não imprime de imediato. Certo? A velocidade com que eu mando para a impressora é muito mais rápida do que a velocidade que a impressora tem para me dar essa informação, para imprimir. Então, o que é que acontece? Enquanto eu já mandei os dados, mas a impressora ainda não imprimiu, ainda está imprimindo, esses dados estão do buffer da impressora. Então, o buffer é essa área transitória, enquanto o periférico está carregando os dados, enquanto ele está na sua velocidade. Alguns periféricos não tem isso, né? O teclado, apertei, ele foi, apertei, ele foi, apertei, ele foi. Tanto o modo cru, o modo cozido, apertei, ele foi, apertei, ele foi. Certo? Então, esse é com o uso do buffer ou sem o uso do buffer. Certo? Softwares de entrada. Então, quando eu estou construindo o meu gerente de entrada, lembrando que o gerente de entrada e saída, ele é subdividido em duas partes. O gerente de entrada, que é o chamado software de entrada, e o gerente de saída, que é o chamado software de saída. Alguns casos especiais eu vou tratar com o meu software de entrada, que é, por exemplo, a edição de linha, ou quebra de linha, né? Alguns caracteres especiais. A gente sabe que na tabela ASCII, os primeiros caracteres não são efetivamente caracteres, não são visuais, são pequenas funções e tal, alguma coisa do próprio sistema. E eu preciso tratar essas. Se chegar um caractere desse na minha entrada, eu tenho que fazer um tratamento para ativar a função correta desse caractere especial, certo? Então são preocupações que o meu software, que o meu gerente de entrada vai ter. Na verdade, que o meu programador, né, vai ter de criar para o meu gerente de entrada, certo? No caso do software de saída, né, do gerente de saída, aquele que trata da saída, certo? Em terminais RS-232, é normal usar o buffer, certo? Comumente, na maioria, ele usa o buffer. O monitor, por exemplo, certo? Eu deixo os dados na memória para poder jogar no buffer, do buffer vai para o monitor. Então, normalmente, os terminais de saída têm o buffer, certo? Os RS-232, né? Aqueles que são ligados por cabeamento. Nos mapeados da memória, eles são tirados do espaço de usuário, da memória RAM do usuário, e colocado no periférico ou do periférico diretamente na RAM. No caso de saída, né? Da RAM para o periférico ou do periférico na RAM. Tá claro? Então, RS-232 geralmente usa o buffer, fica no buffer. Mapeia a memória, vai direto para a RAM, sem precisar do buffer. Alguns terminais podem ter o eco. O que é o eco? O eco é uma função que eu estou usando o teclado, eu aperto uma coisa e sai outra. Eu aperto um caractere, mas na hora de exibir esse caractere, ele me mostra outra coisa. Certo? O eco é muito usado para senha. A senha, você vai digitar a sua senha, você aperta aqui a sua senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas na tela não aparece isso, aparece o quê? Estrela, 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 estrela. Então, 1, 2, 3, 4, tá aparecendo estrela na tela. Você tá aparecendo a sua senha, tá aparecendo estrela. Isso é o eco. Eu aperto uma coisa e mostra outra, aperto uma coisa e mostra outra. Certo? Então, todos os sistemas que trabalham com senha, geralmente, na sua grande maioria, não todos exatamente, mas 99% usa o eco. Na hora que eu digito a senha, na tela não aparece a senha que eu estou digitando, aparecem outros caracteres. Geralmente estrela, asterisco, né, qualquer coisa. Certo? São os ecos. Perguntinha. O gerente de entrada, ele controla todos os periféricos de entrada. O gerente de saída, ele trata dos periféricos de saída, certo? Na sua totalidade, exceto por um periférico. Existe um periférico que ele é de entrada, mas ele é tratado pelo software de saída.
ele é tratado como se fosse uma saída, certo? Que periférico é esse? Um periférico de entrada, tratado como se fosse saída. Alguém responde? Tem alguém aí? É o mouse. É o mouse, certo? Por que o mouse? Opa, tá aqui. Por que o mouse? O mouse, o, o grande elemento do mouse é o ponteiro. A posição do ponteiro na tela, certo? Onde o ponteiro está, onde o ponteiro está, onde o ponteiro está. O mouse é muito mais isso, é muito mais o mapeamento do ponteiro do que ele em si. Como o ponteiro está mapeando o monitor, né, está no mapa do monitor, e o monitor é um periférico de saída, então, por conveniência, para facilitar mesmo a programação, o mouse, que é um periférico de entrada, é tratado pelo software de saída. É gerenciado pelo software. É a única exceção. Todos os demais periféricos de entrada são tratados pelo gerente de entrada. E todos os periféricos de saída são tratados pelo software de saída, né, pelo gerente de saída. Só o mouse é que tem essa diferenciação. Ok? Discos. Vamos falar um pouco dos nossos discos. Para falar de discos, eu geralmente estou tratando aqui de todos os dispositivos de armazenamento, mas, porém, o nosso foco, é claro, é no HD, certo? O nosso foco é todo no HD. Então, é os periféricos mais estudados, certo? O disco é um dispositivo capaz de armazenar informações e é um dos mais estudados. Por quê? Porque eu quero armazenar espaço, eu quero HDs cada vez maiores. O usuário quer HDs gigantes, né? Hoje em dia, a gente trabalha em terabytes, né? Antigamente, gigabytes, né? 1 GB era, eita, 1 GB, HD de 1 GB era muito, né? Era grande. Hoje em dia, HD de 1 GB não é nada, nem um pendrive de 1 GB mais serve, não é assim? Daqui a pouco, os terabytes também. Tem o pendrive de 1 TB e eu jogo isso no lixo, rapaz. Presta não, só isso. É assim, daqui a pouco, terabyte é pouco, aí vai para exabyte, petabyte, e por aí vai, certo? Então é um dispositivo bastante estudado, certo? Para que eu não me alongue muito nessa aula, eu vou parar por aqui, certo? E vou deixar para que eu realmente adentre esse conteúdo de discos na nossa aula de quinta-feira. A gente vê uma série de questões sobre os discos que são muito importantes, certo? Para a gente entender o funcionamento desse periférico, que é um dos mais importantes, né? É um periférico indispensável, né, para a maioria dos usuários, claro. Certo, pessoal? Então, até quinta-feira. Valeu e até mais.